que o Mindfulness traz, na verdade, né? Como que ele lida? Então, como que ele vai trabalhar com a ansiedade? A gente estava conversando agora há pouco também, antes de começar. E assim, ao contrário do que todo mundo pensa, não é para aliviar, né? Todo mundo fala, o Mindfulness é um relaxamento para aliviar a ansiedade. Não é para aliviar a ansiedade, pelo contrário. Pensando nesse ponto, Amanda, da própria psicoterapia em si, né? Qual é o papel dela no tratamento da ansiedade? Qual a importância, por exemplo, do ambiente, principalmente o ambiente familiar, quando a gente fala tanto do indivíduo adulto quanto da criança, e também o quanto medidas alternativas, terapias alternativas que a gente tem, como o próprio Mindfulness, podem ajudar no tratamento desses pacientes com ansiedade? Claro. Eu acho que assim, como a gente veio conversando já, essa questão da evitação, ela tá muito presente. Então, igual a Isa falou, né? Esse uso, às vezes, abusivo da medicação vem de uma evitação. Então, a terapia, ela precisa começar também numa psicoeducação. Sobre o que é realmente essa ansiedade e o quanto que essa própria evitação está envolvida nessa ansiedade. Porque vamos pensar, se eu tomar uma medicação para me dopar o tempo inteiro, como que eu vou aprender a lidar com a ansiedade? Mas isso muitas vezes é uma questão histórica nossa. Né? Quantas vezes a gente ouve, às vezes, pais falando, né? Dá logo esse brinquedo para ele, senão ele vai começar a chorar. Não, mas precisa chorar, ele precisa aprender a lidar com a frustração, né? Não conta que vamos viajar, porque senão vai ficar ansioso. Sim, ele precisa ficar ansioso, né? É nessa hora, na infância mesmo que eles vão aprendendo. Então, a gente precisa começar a construir, né, desde o zero esse processo, para entender que a medicação, ela é importante, é o que a gente chama de padrão ouro, né? Hoje em dia, a psiquiatria junto com a psicologia, sempre a medicação junto com a terapia. E aí a gente precisa também psicoeducar para falar exatamente o que ele falou. É para diminuir o sofrimento. Porque, vamos pensar, uma cortina negra. Ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue ver nada. Então, a gente precisa abaixar um pouco essa estimulação aversiva. A medicação, quando bem empregada, né? Quando com um profissional responsável. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a Isa também. Que eu acho que ela consegue ver o ser humano como um todo. Porque, muitas vezes, o nosso problema é esse. É ver o ser humano como uma parte. Você quer que eu alivie sua ansiedade? Então... vou aliviar a sua ansiedade, né? Mas não, é o ser humano como um todo. Se eu aliviar a sua ansiedade hoje, eu acabo te prejudicando em todas as outras questões, em todas as outras áreas. Então, é essa questão do ser integral, né? Eu trabalho com as suas questões mentais, psíquicas, mas eu te vejo como um todo. E você perguntou sobre o ambiente, né? Todo contexto é muito responsável pela grande gama dos nossos transtornos mentais hoje em dia. E a ansiedade, eu falo que a gente tem dois contextos específicos que são opostos, mas que contribuem muito, que são os ambientes altamente estressores, né? Por exemplo, uma criança que cresce com os pais brigando o tempo inteiro. Vamos imaginar o quanto que o cérebro dela começa a aprender a viver em alerta. Né? Eu começo a ouvir uma voz um pouco mais alta, já até tampo o ouvido, não quero ter que lidar com isso, não quero ter que lidar com isso. Muitos estudos hoje já comprovam também uma questão do tamanho do hipocampo, né? nessa parte. Então, o hipocampo cada vez menor, eu aprendendo cada vez mais respostas de fuga e esquiva. Então, qualquer coisa que aconteça, não quero lidar com isso, não quero lidar com esse ambiente tão estressor. E em contrapartida, a gente também tem um ambiente que é super protetor. Né? Então, um ambiente que acho que você não consegue lidar com isso, então eu já te protejo. Exatamente esse exemplo que a gente falou. Não fala que vai viajar, porque senão vai ficar ansiosa. Ou seja, você não sabe lidar com a ansiedade, então não vou te dar ansiedade. Só que nossos comportamentos são frutos de aprendizagem. Quem que vai ensinar as habilidades para lidar com aquela emoção? Ninguém nasce com isso, ninguém nasce sabendo. A gente precisa que as habilidades para lidar com todas essas sobrecargas emocionais também sejam ensinadas. Então, a gente tem esses dois ambientes principais na ansiedade que contribuem muito para essas respostas ansiosas e principalmente fortalecem esses comportamentos de fuga e esquiva. Vou continuar um pouquinho só rapidinho, pegando esse gancho, quando dei o exemplo aí do hipocampo. E hoje em dia a gente sabe que uma coisa muito simples, e que eu falo, não precisa ser psiquiatra nem psicólogo para saber disso, que contribui com o aumento do hipocampo,
é exercício físico. Sim. Então, fazer ali, né, 40, 50 minutinhos, 5 dias de exercício já contribui para o aumento do hipocampo, que vai ajudar na autorregulação. Então, vai te ajudar a lidar com respostas estressoras, vai ajudar a lidar com esses estímulos ansiosos. E dentro desse campo vem também a parte do mindfulness hoje, que vem sendo muito estudado e vem trazendo respostas muito significativas para a gente. O que o mindfulness traz, na verdade, né? Como que ele lida? Então, como que ele vai trabalhar com a ansiedade? A gente estava conversando agora há pouco também, antes de começar. E assim, ao contrário do que todo mundo pensa, não é para aliviar, né? Todo mundo fala, o mindfulness é um relaxamento para aliviar a ansiedade. Não é para aliviar a ansiedade. Pelo contrário, o que a gente está conversando aqui o tempo inteiro? O tratamento da ansiedade não é eu me livrar dela, ela é uma emoção necessária para minha vida. É sobre eu regular, é diferente. É sobre eu aprender a lidar. Eu desenvolvo, eu falo, uma nova relação. É diferente. Então, o Mindfulness ele vem com uma proposta de que eu preciso aprender a viver no meu aqui e no meu agora. Eu preciso fazer as pazes com o meu momento presente. E é tudo que a gente não faz. Inclusive, falamos até do nosso estilo de vida hoje em dia. Tudo é corrido, tudo é com hora marcada, aí é trânsito, aí é uma demanda ali, uma demanda aqui, aí outro que me mandaram, eu nem sabia que eu precisava fazer, mas eu acho que eu preciso fazer. Tudo isso faz com que a gente nunca esteja vivendo no nosso momento presente. Né? Eu tô comendo, tô tomando minha água, pensando, nossa, o que eu vou fazer de almoço? Né? Eu tô lá no meu trabalho já pensando que eu vou ter que chegar em casa e lavar roupa pro dia de amanhã. Então, a gente nunca está presente no nosso momento. Se eu não estou presente no meu momento presente, eu falo que é tudo que a gente tem, porque passado já foi, futuro eu não sei, porque ninguém tem bola de cristal. Tudo que eu tenho é meu momento presente. Se eu não vivo o meu momento presente, como que eu sei de mim? Como que eu sei sobre as coisas que vão ser importantes para mim no meu momento aqui e agora? Eu não sei. Então, na verdade, o Mindfulness ele vem com essa proposta de você fazer as pazes com você mesmo no seu momento presente. Então, é eu sentir, me perceber tal como eu estou. E muitas vezes me perceber tal como eu estou vai ser me perceber com a ansiedade. Sim. Às vezes eu falo que é assim, o Mindfulness é como se eu me chamasse, me convidasse para habitar meu próprio corpo. Paro, o que eu tô sentindo agora? Né? O que eu tô sentindo? Ai, meu coração tá acelerado, minhas mãos estão suando. Meu coração tá acelerado, minhas mãos estão suando. O que tá passando aqui na minha mente? Nossa, então uma chuva de pensamentos acelerados. Não é sobre eu fazer algo sobre isso. Não é sobre eu precisar lidar e eu não posso ter esses pensamentos, eu não posso ter essas reações. Não, você pode ser... Eu falo sempre, né, que um componente importante do Mindfulness é a compaixão. Você tem que ter compaixão por você mesmo. Você pode sim estar dessa maneira. Mas aí a gente vem alinhando. Mas a vida que eu quero viver, o que vai depender? Hoje, o que eu posso fazer por ela agora? E o que eu quero fazer por ela agora, muitas vezes, vai ser com o próprio sintoma. Eu falo que a gente coloca ele no bolso e fala, já que você não sai, você vai comigo, né? Vamos caminhar comigo, então vamos juntos. É além daquilo. Por quê? O nosso cérebro, quando a gente vai se expondo gradativamente às respostas ansiosas, ele vai começando a, entre aspas, né, se acostumar com aquelas respostas. Então, aquilo que antes era um grande problema, que tinha uma intensidade muito alta, vai diminuindo de intensidade. Não é à toa que um dos principais tratamentos para a ansiedade é o que a gente chama de exposição com prevenção de resposta, para a grande maioria dos transtornos ansiosos, que nada mais é do que, aos poucos, em um ambiente controlado, com um profissional especializado, você vai se expondo ao estímulo aversivo, né? Gradativamente, primeiro aquilo que te causa menos. Por exemplo, tenho fobia de barata. Primeiro, eu vejo a foto de uma barata, depois eu vejo uma barata. Eu dei uma risadinha agora, rápida, porque eu tenho 2 pacientes de terapia separados, né? E eles são super amigos hoje, mas eles eram da mesma faculdade. Quando eu comecei a atender, eles não eram. Mas eles foram entrando no mesmo ambiente e ficaram super amigos. E aí, um deles, eu já estava numa exposição já bem maior, trabalhando, né? Uma questão de ansiedade, que ele, enfim, tinha os passos dele e tudo mais.
E aí eles se conversam, se ajudam, dois fofos, dois fofinhos. Aí o outro agora tá com uma questão de uma ansiedade muito alta em relação a uma situação, até com sintomas bem obsessivos mesmo em relação a isso. E aí eu combinei com ele de começar uma exposição juntos e tal esse ano, né? Isso foi antes das férias. E aí ele voltou. Entendi, semana passada ele falou assim: ai, conversei com outro durante as suas férias e ele falou que eu tenho que enfrentar e falou pra eu fazer isso, que eu tinha que escrever uma carta e queimar e não sei o quê. Só que eu tô muito ansioso, porque isso, assim, o quanto a gente vai entendendo quanto a pessoa tá preparada a cada momento e faz sentido pra ela, porque muitas vezes a proposta à disposição de um não tem nada a ver com a proposta do outro, né? Mas eu falei, gente, bonitinhos, mas assim... Eu falei, vamos com calma, vamos reavaliar e tudo mais. Por isso que eu lembrei dessa situação agora. Tem que ter uma conversa ali do médico, até porque a própria intensidade em si da exposição. Exatamente. Quanto a gente vai expor, e até o que a gente, né, combinou de conversar sobre, assim, o quanto familiares e amigos podem ajudar. Eu acho que a parte que a Amanda está trazendo, que é muito importante sobre o aqui e agora, quando a gente está conectado ao nosso corpo, a nossa mente percebendo todos esses estímulos, a gente consegue dar um passo de autovalidar. Então, puxa, diante dessa situação, é compreensível eu me sentir assim. Outra pessoa no meu lugar talvez também sentiria isso. Eu estou ansiosa, eu estou triste, como que eu posso cuidar disso? Então, é um autovalidar o que a gente está sentindo, mesmo quando são coisas muito difíceis da gente validar, do tipo, estou muito triste porque meu filho é dessa forma, é parte da minha vida, mas é uma coisa que eu vou ter que encarar, eu consigo dar esse passo de ver minha vida como ela é, né? Então, é muito difícil, muitas vezes, todas essas exposições, mas queria deixar claro que é um lugar, né, de aceitação da nossa vida e como a gente está trazendo hoje de que sim, a gente não vai dar conta de tudo e é possível desfrutar da minha vida, é possível ela ser gostosa e ser valiosa para mim, mesmo assim. Exatamente. Isso é muito importante. Eu sempre falo para os pacientes, eu vou convidar vocês a 3 Cs. Que eu falo, é o C da curiosidade, é o C da coragem e o C da compaixão. Toda vez que a gente vai fazer esse processo de autodescoberta, de viver o momento presente. Por quê? A curiosidade, ela vem com aquilo, o que será que eu vou encontrar? Eu não tô já adivinhando que eu vou. Não, o que será que eu vou encontrar? Né? Por exemplo, se eu tivesse curiosidade para ver, vivo no meu consultório o tempo inteiro. Mas deixa eu olhar curiosamente para cá. Eu sempre encontro alguma coisa nova. Nem se for uma manchinha na parede. Como que surgiu uma manchinha, né? Mas você sempre vai encontrar uma coisa nova. A coragem, porque nunca é um processo fácil, né? Imagina, eu vou ter que me olhar tal como eu tô, mas eu tô quase explodindo de ansiedade, meu coração tá saindo pela boca, quase uma dor física. A coragem de você se encontrar nesse processo. E a compaixão de ser no seu tempo, de muitas vezes não ser exatamente como a gente imaginou, mas tá tudo bem. Não é o que você gostaria de encontrar. E não é, mas vamos olhar mesmo assim, né? Exato. E eu sempre falo pros pacientes, eu sempre convido eles, né? Eu falo, é muito triste uma terapia que a pessoa só despeja as coisas sobre você que é dela. Eu falei, então eu sempre convido eles, eu falo, esta ideia que eu tô passando para vocês foi formada primeiro dentro de mim. Então eu convido vocês a formarem, a entenderem o que eu tô dizendo. Eu gosto muito de um livro muito conhecido aí, totalmente para um público mais voltado aos pacientes mesmo, que é aquele A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu sei qual, mas não li. É muito legal, porque ela traz, né, todo um estudo falando sobre esse peso do ter que ser perfeito. E muitas vezes esse ter que ser perfeito que é imposto para as pessoas é um não ser ansioso. Exato. Né? Você não pode ser ansioso, mas como que eu não vou ser ansioso se é uma emoção básica minha? Não tem como eu não ser ansioso. Faz parte da gente, né? Eu acabei pulando o que eu ia responder sobre como... Eu lembrei dos amigos e como amigos e familiares podem ajudar alguém que tá, né, muito ansioso e com dificuldade. E aí esse exemplo dos meninos foi ótimo, do tipo... Porque muitos pais me perguntam, né? Mas como que eu lido? Como que eu faço? Como que eu faço para ajudar em crise? E o primeiro passo é...
pergunta. Pergunta pra pessoa, o que que te ajuda? Eu posso ajudar? É melhor eu ficar perto? Não? Posso te ajudar com alguma coisa? Porque como cada um vai lidar no melhor controle dos sintomas ansiosos é completamente individual. E muitas vezes a gente explica técnicas, dá recurso, mas pode ser que uma coisa ou outra ajude aquela pessoa, Sim. né? Então, tudo é muito voltado a gente oferecer técnicas que vão estimular os sentidos e também de, né, isso assim, todos mesmo, seja tato, até visual, sabores, é que questões de tato, temperatura, em geral, é mais acessível, né, a gente ajudar. Mas também isso de estar numa postura, que eu ia trazer, uma postura de acolhimento. Então, né, olha, estou aqui, estou vendo que você não está legal, a gente tenta ser sempre descritivas, né? Posso ajudar, como que é para você? Então, se alguém me perguntasse isso, acho que a primeira coisa que eu responderia, né? Assim, pergunta para a pessoa, porque muitas vezes ela já teve acesso a técnicas, ela sabe como ajudar, mas às vezes a gente está tão ansioso que realmente outra pessoa ali ao lado ajuda bastante. Perfeito. E aí, tá gostando do bate-papo? Não deixa de curtir a gente aqui, se inscrever no nosso canal, porque muita informação boa. Acho que é bastante coisa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia.